Terapia, no final das contas, é sobre processos de reconexão, processos de reconciliação, seja a gente com níveis profundos da nossa psique, seja a gente nas nossas relações mais importantes, mais queridas, seja em termos de grandes grupos dos quais a gente faz parte. Nesse vídeo eu vou explorar esse tema de reconciliação e de reconexão a partir de algumas das perspectivas que eu trabalho, de alguns recursos que eu trabalho. Eu vou focar mais aqui trazendo aspectos das constelações familiares e aspectos da astrologia psicológica, e talvez eu navegue por outros recursos, beleza? O meu nome é Jai, eu sou terapeuta, eu trabalho com muitos recursos há muitos anos, e esse é um canal dedicado para pessoas que buscam mais consciência e que buscam recursos para viver melhor. Então vamos lá. Olha só, antes de começar esse vídeo, eu peço que você curta o vídeo, tá? Isso ajuda a desenvolver o canal, estou começando ele agora. E se você não se inscreveu ainda, inscreva-se para receber as notificações para os próximos vídeos. Tá? Eu estou procurando manter essa periodicidade de uma vez por semana nesse início. Tudo bem. Então, quando a gente fala sobre processos de reconexão, processos de reconciliação, é importante a gente entender o seguinte: todos nós, seja a nível individual, seja nas nossas relações, seja a nível social, conflitos existem. A gente tem conflitos internos, a gente tem conflitos relacionais, sejam eles explícitos ou não, e a gente tem grandes conflitos sociais, que sempre existiram. E é muito importante a gente ter esse olhar para que a gente possa caminhar aqui juntos com essa visão de como que a gente pode lidar com esses conflitos com um coração em paz, com um nível maior de presença, sabendo que, muito bem, conflitos fazem parte dessa realidade aqui. Então, quando a gente olha e a gente lida com conflitos internos, é importante a gente entender o efeito desses conflitos. A gente se desgasta, tem uma perda de energia, às vezes a gente tem processos sérios de esgotamento, às vezes a gente tem processos de se questionar e perder completamente a motivação. E olhar para esses conflitos e trazer alguns recursos para poder lidar com eles é parte do processo de pegar aquilo que está fragmentado e poder trazer para um todo maior. Tá? No final das contas, esse processo de pegar as partes e trazer para um todo maior é o processo em si de reconexão. Tá? Então, vamos lá. Quando a gente explora a dinâmica, por exemplo, dentro da leitura da astrologia psicológica, quando a gente olha a mandala astrológica de um indivíduo, ela tem muitas informações de aspectos psicológicos, aspectos energéticos, que alguns são harmoniosos e fluem bem, e a gente se sente bem com eles. Outros podem ser muito conflitantes. E, via de regra, a gente não sabe o que fazer com eles. Quando a gente não sabe o que fazer com aspectos conflitantes, a gente, via de regra, ou deixa de lado ou reprime. E o resultado disso é que isso persiste. Tá? Tudo aquilo que a gente resiste, persiste. É uma forma simples de dizer aquilo que o Jung já sacou há muito tempo atrás. Então, o processo de integração, ele parte dessa honestidade da gente reconhecer processos de crise
tá? Seja uma crise pessoal, seja uma crise na relação, seja uma crise social. Quando a gente olha a partir desse lugar em que a gente pode baixar as nossas opiniões muito formadas daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que a gente deve, daquilo que a gente não deve, e a gente começa a olhar para esses processos como, ok, são processos energéticos e são processos de consciência. E sim, na vida prática, tá? Porque até agora eu estou desenvolvendo o mundo interno, o mundo da psique interna. Na vida, nas nossas relações, na nossa vida social, existem sim dinâmicas onde tem vítimas, pessoas que são realmente prejudicadas, e aqueles que abusam, aqueles que são os perpetradores, aqueles que criam essas situações. Ao lidar com essas dinâmicas, a gente está falando sobre processos muito profundos dentro da nossa alma. Toda vez que a gente fala sobre processos que incluem justiça, que incluem processos de vida e morte, que incluem processos profundos de amor, profundos de vínculo, a gente está lidando num terreno que é comum a todos nós, nos nossos sentimentos mais profundos, e é comum, inclusive, na alma de todos nós. Ao lidar com esses processos e ao baixar a nossa guarda para poder olhar para esses processos, a gente abre um espaço de uma maior integração. Então eu vou trazer alguns exemplos aqui dessa visão nas constelações familiares e que se aplica muito ao que eu estava falando antes sobre os processos na astrologia psicológica, tá? A diferença é, quando a gente está lidando no nosso mundo interno, na nossa psique, a gente tem um nível e um espaço de lidar realmente com as nossas questões. Quando a gente está interagindo com dinâmicas sociais, a gente também tem uma tendência muito grande a ficar parado, fixado em pontos de vista que a gente assumiu como fixos e assumiu que esse é o certo. Tá? Olha só. As constelações, elas contemplam muito essas dinâmicas sociais, onde grandes grupos, por exemplo, são prejudicados. Tá? Se a gente fala de processos de guerra civil, se a gente fala aqui no Brasil desse massacre com os índios Yanomamis, a gente está falando de pessoas em estado de vulnerabilidade, pessoas em estado que foram realmente transformadas em vítimas. A grande perspectiva aqui, e essa é uma história interessantíssima da visão das constelações familiares. Quando as constelações começaram, nos anos 70, o homem que formatou esse método, o Bert Hellinger, ele faleceu, né? Era um alemão, e ele trabalhou muito com essas dinâmicas de grandes grupos, né? Contemplando inclusive muitos dos horrores que aconteceram na Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, os perpetradores, eles eram como que excluídos das dinâmicas do grupo, como se tivessem perdido o direito de participar, como se, ok, já perdeu o direito, e também para não afetar o seu impacto, não tivesse efeito nas gerações futuras. Em pouco tempo, se percebeu que essa abordagem ela não era efetiva, ela não era eficaz. Especialmente porque ela não trazia a possibilidade de real reconciliação e real paz no coração, real apaziguar das pessoas envolvidas. Então, a partir do momento em que
começou a se colocar dentro do mesmo quadro perpetradores e vítimas, começamos a perceber a interação de tanto de um quanto de outro, tá? Como que dois lados da mesma moeda. E eu entendo, gente, de verdade, que é nesse nível que a nossa psique individual ela está profundamente conectada com a psique coletiva. E o meu ponto, e é muito onde eu foco o meu trabalho, eu entendo que um indivíduo, quando ele vai se tornando mais inteiro, ele se torna muito mais capaz de ter uma ação, ter ações, ter movimentos pela vida de uma forma muito mais saudável e um nível muito maior de contribuição. Tá? Porque todos nós temos luz e sombra dentro de nós. Tá? Quando a gente traz para aspectos sociais, onde fica muito, alguns papéis ficam muito fixos, tá? O papel do perpetrador, o papel daquele que deixou ou de fato executou outros seres humanos, outros grupos inteiros de seres humanos, ele é colocado num papel fixo de assassino, de perpetrador. O outro é colocado num papel fixo de vítima. E nós carregamos seriamente esses elementos dentro da gente. Voltando para as constelações. Nessas dinâmicas onde começaram a lidar em pé de igualdade com os perpetradores e com as vítimas, houve a possibilidade de integrar ambos de uma forma maior dentro dos seus grupos e houve uma possibilidade muito maior da gente verificar de verdade que quando se coloca essas duas forças perante uma força muito maior, tá? Chama essa força muito maior de Deus, chame essa força muito maior de morte, chame essa força muito maior de grande alma, chame como você quiser. Quando você coloca esses dois grupos dentro desse grande destino e se permite ver e acolher esses dois fenômenos dentro de uma condição onde a gente pode reconhecer que existem dinâmicas que elas vão muito além das dinâmicas que imediatamente a gente vê. Há a possibilidade de paz, há a possibilidade de se criar alguma coisa melhor para o futuro, que é o que nos interessa. Porque, olha só, quando a gente lida e olha para eventos que envolvem morte, vida, justiças, injustiças, dinâmicas de dramas, de amor, o fato é, a gente não pode fazer alguma coisa pelo que já passou. Tá? Então, de novo, um outro exemplo aqui das constelações. Alguém que mata uma outra pessoa, tá? Dentro dessa linguagem das constelações, ela está vinculada a essa família. Ela passa a fazer parte do destino dessa família. E por mais que culpado ou inocente, tá? Atropelou sem querer, culpado ou inocente, houve um assassinato, houve uma morte. No caso, se atropelou sem querer, eu acho que a palavra é homicídio, né? Homicídio? Enfim, você entendeu, né? Houve um assassinato. Porra, desculpa aí, gente, foi mal. Mas enfim, alguém matou alguém com culpa ou sem culpa. Beleza, agora foi. Essa pessoa, ela, por mais que se arrependa, ela não consegue trazer a vida da outra pessoa de volta. Isso não é possível. O que é possível é
fazer alguma coisa de bom a partir disso. Fazer alguma coisa, seja com a sua vida pessoal, seja para os outros, alguma coisa de bom. E claro, ela tem que se haver com a justiça, ela tem que lidar com aquilo que lhe cabe. Nada do que eu estou falando aqui, gente, não quer dizer que a pessoa não tem que responder na justiça. Beleza? Vamos deixar claro aqui. Porque está um período muito intenso onde as pessoas distorcem o que as outras falam. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando sobre a possibilidade de uma integração maior dentro de uma visão que possibilite mais paz, dentro de uma visão que possibilite um indivíduo fazer algo de bom com a sua própria vida e algo de bom para os outros a partir de conflitos, a partir de dilemas, a partir de perdas que podem ser perdas muito, muito, muito sofridas. Porque conflito e dor faz parte da realidade, faz parte dessa realidade que a gente vive. Tá? Esse é um tema que ele é bastante profundo, mas o resumo da ópera é: a gente tem que criar um espaço interno que possibilite um nível maior de integração, pelo menos dentro da gente. E isso cria uma condição maior da gente fazer alguma coisa de bom a partir dos conflitos. Alguma coisa de bom para a vida, alguma coisa de bom, pelo menos, para a nossa vida pessoal. Beleza? Porque é um tema delicado, é um tema amplo. Eu dei umas gaguejadas aqui nesse vídeo, mas eu espero que tenha ficado claro. Comentários abaixo, querendo trocar, querendo dar sugestões de outros vídeos, coloca. E sigo por aqui. Tá? Se você curtiu o vídeo, dá um joinha, que me ajuda aqui nesse processo inicial desse canal. E seguimos, tá? Se você gostou do vídeo também, compartilha com os amigos. Beleza? Abraço pra você. Boa semana. Até.